Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para dar um spoiler da mensagem que vai rodar essa semana. Tenho muitas mensagens escrevidas no meu caderno para compartilhar com vocês. E algo que eu compartilho sempre dos meus devocional, um deles é falando sobre... Preste atenção nisso, porque isso vai te poupar anos e dias e meses de sofrimento. Eu aqui nesse cenário aqui, ó, saí da minha casa na disposição para gravar vídeo para edificar a sua vida. Então focaliza nisso. A Bíblia conta, estou falando o que a Bíblia conta que se eu alegrar o coração de Deus, Ele vai realizar o desejo do meu coração. E tentei uma música falando sobre isso. E quando eu estava orando a Deus, e veio esse questionamento, veio essa pergunta: eu estou agradando a Deus ou não estou agradando a Deus? Automaticamente fiquei ali uns minutos ouvindo, e a resposta para isso é o seguinte: aquilo que aconteceu com o jovem rico. Se você conhecer a história do jovem rico, eu aqui nesse cenário aqui mostrando para vocês aqui, a Bíblia conta que esse jovem rico, muito dinheiro, sabe, perguntou uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para que assim eu possa ir para o céu? O que eu faço para que assim eu não seja um infeliz eternamente? Ou um infeliz desgraçado, sem a graça de Deus? Eu não vou colocar mais adjetivo aqui não. Ou um feliz eternamente, cheio de bênçãos, cheio de glória. Ou um contente, alegre, eternamente. Esse homem fez essa pergunta para Jesus. E o próprio Jesus falou o seguinte: guarda os mandamentos de Deus, não matarás, não furtarás, honra o pai e mãe, entre outros mandamentos de Deus, que não é somente os 10 mandamentos, existe uma carregada de ordenanças de Deus, só que resumidamente se divide em 10, para simplificar, entende? E aí esse jovem rico falou: sim mestre, eu faço isso e aquilo e outro. E a Bíblia conta, você que está me ouvindo internacionalmente, esqueci de falar, né? Mas aqui é só um spoiler da mensagem, rapidamente. Deus se alegrou, deixou Deus feliz, o próprio Jesus ficou alegre, entende? O próprio Jesus ficou contente. Então esse jovem deixou o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo contente. Entretanto, todavia, aí vem a questão, como se diz, a prova dos 9. Você sabe o que é isso, prova dos 9? Aí vem a prova dos 9. Jesus vai lá no tutano: agora faz o seguinte, vende tudo e me segue. Jesus falou o seguinte, ó: vende tudo e me segue. Olha o que aconteceu. Esse jovem ficou triste, abatido, e não fez o que Jesus estava querendo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Não adianta eu agradar a Deus, não adianta fazer aquilo que Deus quer, se eu sou um atrasador das bênçãos de Deus. Não adianta eu fazer muitas coisas, isso, aquilo para Deus, mas se eu sou um sabotador das bênçãos de Deus sobre a minha vida. E um dos fatores principais que leva a nós a ser um atrasador do processo de Deus sobre nossas vidas, vou morrer dizendo isso.
3 vozes que damos o mais ouvido: Bíblia, orientação de Deus através dos intermediadores enviados por Deus, até do próprio Jesus, do Espírito Santo. Bíblias tem várias orientações edificantes. E alma, minha vontade, o meu querer, o meu desejo, entende? Alma, a tudo que eu quero, tudo que eu faz eu ficar satisfeito, entende? E sociedade, onde tem milhares de visões, onde que tem várias opiniões, onde que tem várias dicas. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Onde que tem várias pessoas de dilemas diferentes, conflitos, tem vários. Quando se trata de sociedade, é diversas visões que muitas vezes é disfuncional. Uma pessoa quer uma coisa e a outra quer outra. Para aquela pessoa que é certo, para outro não é certo. Entende o que estou dizendo? Então, aquele jovem ouviu mais a sua alma do que o próprio Deus. Então, resumindo aqui, o vídeo até ficou grande, eu falei que era o spoiler, sabe? Mas quando eu começo a falar, aí você já sabe. Então, quando aquele jovem deu mais ouvido à sua alma, atrasou o processo em sua vida. Aquilo que Deus queria dar de mais precioso para ele, a vida eterna. Então, lembre disso. Moral da história, aquilo que eu falei antes, para finalizar o vídeo. Não adianta eu fazer todas as coisas agradáveis para Deus se eu sou o responsável de atrasar o processo de Deus sobre minha vida. Então pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!